Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro Net no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou ainda, sempre a gente lembra, você pode curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Escolha qual a maneira melhor, mas fique com a gente. O Visão 360 discute hoje a decisão do governo federal de elevar o imposto de importação sobre carros elétricos, híbridos e painéis solares. A medida retoma tarifas que haviam sido zeradas para incentivar tecnologias limpas e prevê alíquotas de até 35% até 2026, tá? Este ano que a gente está começando agora. Para críticos, o aumento encarece produtos que poderiam ficar mais acessíveis na realidade se fosse cumprido toda aquela promessa, aquele discurso de energia limpa e acessível. E ainda desacelera investimentos e contraria o discurso da transição energética. Bom, aí tem um outro lado, tá? Defensores alegam que a decisão protege a indústria nacional da concorrência externa. Subentenda-se aquilo que vem da Ásia, principalmente, né? E busca fortalecer a produção interna. Bom, o impacto, no entanto, pode chegar ao consumidor no preço dos veículos e na conta de luz. Qual é o equilíbrio entre proteção industrial e sustentabilidade? É possível, aliás, este equilíbrio, hein? O aumento de impostos fortalece o país ou freia a modernização? E quem, no fim das contas, paga este valor? Você imagina, né? Para analisar este cenário e suas consequências, o Visão 360 recebe o advogado especialista em direito tributário, João Pedro Soares. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Boa noite, Glauco, boa noite, telespectadores, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui comentando sobre esse assunto, né, tão relevante, né, para toda a população do Brasil que é contribuinte, né, de impostos aí e que sustenta, né, toda a seguridade social. E obrigado aí pelo convite, por estar comentando esse assunto. Temos muito a falar e é só sair às ruas para ver a quantidade de carros elétricos, por exemplo. As vendas aumentam e, assim, em ritmo acelerado. E muita gente fazendo uso de energia solar. E é claro que fica aquela dúvida, ainda vale a pena? Até quando vale investir? Ou até quanto? Vamos tentar responder, tá? Nosso objetivo aqui é jogar luz sobre o assunto. Antes, as informações do Momento 360. O município de Pelotas aparece como a cidade com o menor preço médio do metro quadrado para a venda de imóveis no Brasil. O levantamento referente a dezembro de 2025 mostra que o metro quadrado na cidade, em média, custa R$ 4.353. Eu repito, R$ 4.353, o menor entre os 56 municípios analisados pelo levantamento. Porto Alegre também teve preços inferiores ao índice geral, apesar de registrar valorização no ano. Os dados reforçam as diferenças regionais do mercado imobiliário brasileiro. Seguimos, a Prefeitura de Porto Alegre publicou um novo protocolo para orientar o tratamento e a apuração de casos de violência no ambiente escolar. A medida busca padronizar procedimentos diante de ameaças, agressões e assédios na rede municipal. O documento foi elaborado a partir de um grupo de trabalho criado em 2025. A iniciativa pretende tornar mais ágil e eficaz a resposta do poder público.
E aqui apenas uma complementação. É preocupante a quantidade de registros de assédio, de violência em âmbito escolar. Na verdade, reflete o que acontece na sociedade, né? A diferença está que, no ambiente de ensino, é ainda mais inadmissível. Boa ação, boa iniciativa e que sejam apurados todos os casos que forem registrados, porque é importante registrá-los. Encerrando o Momento 360, o preço médio das passagens aéreas no Brasil registrou queda de 20% em novembro, segundo dados do governo federal. A redução é atribuída principalmente ao menor custo do querosene de aviação e ao aumento da concorrência no setor. O levantamento mostra crescimento na venda de bilhetes mais baratos. A medida ampliou o acesso da população ao transporte aéreo. E aqui apenas um pitaco. Barateou aquilo que é muito caro. Essa é a verdade. Por mais problemas que as empresas atravessem, quem paga é o consumidor. E está pagando muito. A passagem aérea está muito cara ainda. Dito isso, vamos ao intervalo. Em seguida, voltamos para falar do aumento das alíquotas para carros elétricos, placas solares. Afinal de contas, não é uma contradição entre o discurso do governo e a prática? A gente já volta no Visão 360. O Visão 360 de hoje fala sobre o aumento das alíquotas, sobre carros elétricos e placas solares. Nós estamos falando de energia limpa e as novas alíquotas impostas pelo governo federal vão doer no bolso do consumidor. Elas vêm sendo progressivamente aumentadas e agora em 2026 vamos ter um impacto bem forte. Para falarmos sobre este assunto, recebemos hoje aqui no estúdio João Pedro Soares, que é advogado especialista em direito tributário. Mais uma vez, muito obrigado. E eu lhe pergunto o seguinte, é complicado falar em justiça tributária, mas enfim, não dá para considerar uma certa injustiça esse aumento de alíquotas a partir do momento que até o próprio governo havia proposto, olha, nós precisamos ter uma energia limpa e por isso nós vamos incentivar, inclusive, as importações para que aconteça essa renovação das fontes de energia. E agora vem mais essa canetada, que já estava prevista, é verdade, mas com os níveis que vão lá para cima. A justificativa do governo federal, o Glauco, para o aumento dessas alíquotas é justamente a neoindustrialização, né, que é o investimento, né, de fábricas do setor automobilístico no Brasil, né, incentivando a nossa indústria brasileira, né, em detrimento, né, do que a gente vê nas ruas, né, dos carros elétricos serem predominantemente, né, importados, né, principalmente da China. Então, o objetivo do governo federal é incentivar a indústria brasileira, né? Mas aí vem outra reflexão, né? O quanto a indústria brasileira ela é capaz, né, de renovar, né, a frota, né, digamos assim, do Brasil, né? Porque acredito que seja incipiente, né, a indústria brasileira para que incentive, né, a população a fazer essa troca do carro a combustão para o carro elétrico que tem uma energia limpa, né? Não, e tem uma curiosidade que é o seguinte, o objetivo era transferência de tecnologia. Durante esse tempo, inclusive o imposto já foi zerado lá atrás, com o objetivo de possibilitar a transferência de tecnologia, ou seja, o Brasil se aproveitar desses produtos, né, dessa tecnologia para implantar aqui suas próprias plantas ou facilitar a chegada de plantas de fora, mas que quisessem se instalar. E, segundo o próprio governo, isso não aconteceu. Então, de que adianta aumentar a alíquota se isso não aconteceu até agora? Porque daí fica mais difícil ainda. É difícil entender isso aí. Sim. E a gente vê de outros setores, não só do setor automobilístico, né? Mas a gente vê os movimentos do governo federal no aumento da arrecadação, né? Então, a gente vê que tem esse interesse também arrecadatório, né? Muito mais do que um incentivo à indústria brasileira, né? Então, a gente consegue ver através de outros movimentos, não somente desse, né, vendo um contexto
360 graus, não somente apenas nesse setor, a gente consegue identificar que a vontade mesmo do governo federal é aumentar a arrecadação, né, e que, de repente, a neoindustrialização aí é apenas uma desculpa, né, para que esse aumento seja aceito aí pela população, que é quem vai sofrer as consequências, né? Quem paga, no final das contas, é o consumidor final. Pois é aquela velha história, né? Eu devo, é mais ou menos a situação do governo, mas vamos tentar transferir isso para o aspecto bem prático do dia a dia. Eu devo, estou no negativo e eu preciso ajustar as contas, né? Mas tem que entrar mais dinheiro, neste caso entra as custas do consumidor, que vai ter que pagar mais, a pretexto de uma outra, né, de uma outra alegação, como falou o João, mas na verdade é para cobrir rombo, para cobrir buraco, e aí a gente sabe onde vai estourar, né? Já falamos e você sabe muito bem onde vai estourar. Vamos dar uma olhada naquela tabela? O próprio João nos mandou essa tabela que mostra a evolução das alíquotas do imposto de importação para veículos. E por que isso? Eu já falei aqui na abertura do Visão 360, eu saio às ruas, e deve ser o caso de vocês, a gente olha cada vez mais veículos elétricos, né? Tem uma série de vantagens em relação à economia, energia limpa, a questão do IPVA, né? E aí varia de estado para estado, porque o IPVA é um imposto estadual, né? Mas muitos zeram, outros cobram uma alíquota bem inferior a um carro a combustão. Mas assim, vamos ficar por aqui. João, me ajuda aqui. Janeiro de 2024, vamos falar de carros elétricos, por exemplo, né? São eminentemente elétricos, não tem ali a questão de híbridos, não tem combustão alguma. Estava em 10%, né? E agora, em julho de 2026, ele passa a 35%. Nesse meio aqui, nós tivemos em 24, subiu para 18, e em 25 subiu para 25. Agora dá este pulo para 35%. Não é aumento, é pulo, né? A isenção do imposto de importação, ela durou para os carros elétricos de 2015 até dezembro de 2023, né? Quando veio a Câmara de Comércio Exterior, né, determinando o aumento gradativo das alíquotas, né, do imposto de importação. Então, a gente vê na tela que em janeiro de 2024, né, quando iniciou a taxação, em 10%, né, para os carros elétricos, os caminhões elétricos também, que representam, né, uma grande frota aí do Brasil, principalmente no setor de transportes, né, que polui muito, né, o meio ambiente. Eu tenho visto, desculpe te interromper, mas essas empresas que fazem entregas, e elas percorrem, né, dentro mesmo de perímetros urbanos, muitas utilizando veículos elétricos. Só que aí vem essa tijolada aí. Acompanha para nós aí. Em janeiro de 2024, quando começou, 20. E agora também passa a 35, né? Passa a 35. E aí, em julho de 2024, ou seja, apenas 6 meses depois, já aumentou 8%, né? Então, se a gente for analisar, né, é um período curto para um aumento, né, consideravelmente grande, né? Porque foi tantos anos de isenção, e aí, em dezembro de 2023, veio o anúncio, né, do aumento das alíquotas, e em apenas 6 meses começou em 10, já foi para 18 em julho de 2024. E agora, em julho de 2025, do ano passado, aumentou para 25%, e agora, em julho de 2026, aumentando para 35%. Né? Então, imagina o quanto isso vai representar no valor de compra, né, de um carro elétrico. Né? A gente já tem a inflação, né, impactando nos valores de forma expressiva, né, nos veículos, e agora vai ficar muito difícil, né, o poder de compra desses carros elétricos. Né? Só para explicitar, aqui na nossa tabela tem carros híbridos também, híbridos plug-in. Para quem não está muito familiarizado, né, os carros híbridos, eles utilizam também a combustão, eles entram nesse pacote também, a gente já vai especificar aqui, e os híbridos plug-in, aqueles que vêm com o carregador, né? O carro híbrido, ele consegue recarregar com ele em movimento e também com a frenagem. O carro híbrido plug-in, ele vem com um dispositivo para fazer a recarga, né? É possível fazer a recarga, desculpa. Só no caso dos carros híbridos, ele já saiu dos 15% de alíquota lá em janeiro de 2024, né? Diferente do plug-in, que saiu de 12%.
Mas aí, ao final das contas, também agora em julho de 2026, todo mundo 35%. Ou seja, não tem escape, né? Se vai recorrer a essa nova tecnologia, vai cair nesses 35% aqui. Não tem como cair. Não tem escapatória. Não tem escapatória, Isso é preocupante porque há um movimento também de empresas investindo, por exemplo, em estações de recarga. Porto Alegre é uma capital que está convivendo com vários investimentos agora de empresas que estão implantando esse sistema. Quer dizer, são postos que as pessoas podem chegar lá com seu veículo elétrico, por exemplo, fazer o carregamento. E até em relação a isso, esses empresários têm um certo temor. Não, só um pouquinho, a gente trabalha com uma possibilidade e daqui a pouco o cenário que se apresenta, embora, João, fosse algo que já tinha sido anunciado lá atrás, Isso o governo já tinha anunciado lá atrás que haveria esse aumento, Sim. E o impacto maior vai ser agora, com os 35% a partir de julho, E foram anos de isenção, fomentando a energia limpa, e agora vem essa contradição do próprio governo, aumentando as alíquotas, Então a gente teve agora recentemente a COP, em Belém, que deveria ser um exemplo, para continuar incentivando as energias limpas, mas o que a gente vê na prática é o contrário. Eu queria até repassar aqui a posição de quem se opõe a essa medida do governo, porque eles emitiram nota, e isso está na imprensa e nós também temos acesso. Para críticos da medida, trata-se de mais um exemplo de intervencionismo, no caso do Estado, Penaliza o consumidor, encarece produtos e freia a modernização da matriz energética. A Associação Brasileira de Energia Solar, e aqui já estamos falando da energia que pode ser usada em residências, em empresas, vindas, logicamente, de fonte solar, alerta que o aumento dos impostos pode inviabilizar projetos, colocando em risco mais de 25 gigawatts de capacidade instalada, cerca de 97 bilhões de reais em investimentos e milhares de empregos ligados ao setor. Quando fala em 25 gigawatts, eu sou muito leigo, eu não consigo nem ter a noção. Agora, em 97 bilhões, a gente vê também que o impacto, do ponto de vista da energia solar, vai ser imenso também. E desde 2012 houve um investimento de 241 bi nas energias solares, E um aumento no emprego, na geração de empregos de 1,5 milhão. Então, quanto isso vai impactar nas empresas, também de placas solares, no investimento, na abertura de novas empresas, Então, tem todo esse contexto, esse cenário que a própria Associação Brasileira de Energia Solar traz das empresas, exato. Inclusive, eles são bem claros, Não deixar dúvida alguma. Não é que não vai ter mais, só que está bem claro aqui, eles fazem questão de anunciar. O consumidor vai pagar a diferença. Não tem como escapar disso aí. Com a desaceleração de projetos, pode haver uma precarização em determinados aspectos, mas vai na contramão do discurso, aquilo que a gente estava falando, do discurso do próprio governo e da questão ambiental e da competitividade. Por quê? O problema estaria porque tudo praticamente vem da China? O problema é que a gente vê nas ruas, o impacto, dos veículos elétricos, que é predominantemente, de fábricas chinesas, Então, acredito que o governo federal também quer barrar, a entrada desses veículos no Brasil, e incentivando que essas fábricas venham para o nosso país, Só que a gente vê movimentos, de outras empresas, o contrário, As empresas hoje, com a taxação, com o aumento dos impostos, o aumento das alíquotas, elas acabam saindo do Brasil. Então, a gente tem muitas empresas, inclusive, montando sua operação no Paraguai, por exemplo, que hoje é um paraíso fiscal, para as empresas. Inclusive, uma marca famosa aqui, eu não vou fazer propaganda, mas de roupas, ela acabou saindo do Brasil e se instalando no Paraguai. É muito grande a diferença, a ponto de uma empresa deslocar
todo o seu contingente, de repente, ou quase todo, e aquela linha de produção para outro país? Com certeza, Glauco, porque além dos benefícios fiscais, de alíquotas zeros, de redução efetiva, né, do preço do tributo, a gente tem uma simplificação na tributação, né? Hoje no Brasil a complexidade do sistema tributário ela é imensa, né? Tanto que a gente tem em média 52 alterações por dia na legislação tributária. Então imagina uma empresa de grande porte acompanhar todas por dia. Por dia? Através de mudanças legislativas, através de entendimentos do judiciário que se alteram todos os dias. Então fica humanamente impossível as empresas acompanharem essas alterações, né? Então somente com uma tecnologia tributária que para ter uma assertividade fiscal alta no Brasil, né? Então o sistema, a complexidade do sistema tributário no Brasil dificulta muito, né, com que tenha uma assertividade fiscal alta e um aproveitamento dos seus recursos. Bom, deixa eu fazer então uma pergunta, já que estamos nessa seara aí, não vou perder o gancho, depois eu falo aqui a posição de quem defende, tá, o aumento das alíquotas. A tão falar da reforma tributária não vai ajudar muito nessa questão? A reforma tributária ela veio com o objetivo de simplificar, né, a tributação no Brasil, né? A gente vai ter a substituição do ISS, do ICMS, né, pelo IVA, pelo CBS, né? Então a gente vê, né, agora o início da alteração da legislação, né? A gente vai começar agora em 2026 a transição da reforma tributária que vai durar 10 anos. Então imagina, as empresas elas vão ter que conciliar, né, os dois sistemas tributários, o antigo e o novo, por 10 anos. Né, e o quanto isso vai ser difícil para as empresas, porque a gente vê no mercado, né, no dia a dia, ali conversando com os empresários, que as empresas não estão preparadas para a reforma tributária ainda, né? Então, a maior parte também, né, de escritórios de contabilidade, até mesmo nós advogados, pela incerteza que ainda está a reforma tributária, né, ainda tem muitos projetos de lei para serem aprovados, né? Inclusive, hoje vi uma notícia de que tem um projeto de lei que vai ser aprovado hoje pelo presidente Lula, né? Então, tem muita incerteza ainda sobre a reforma, sobre como vai ser as alíquotas, né? Mas o setor de serviços, com certeza, vai ser o mais impactado pela reforma tributária com o aumento da tributação. Ele tem 10 anos, né, para ser... 10 anos de transição. Para ser implantado totalmente, né? No caso desse aumento de alíquotas, ele era zerado desde 2015? Os carros elétricos eram zerados desde 2015 até dezembro de 2023. Tá. Já as placas solares de 2020 até 2023. Tá, mas aí eu pergunto, então, já que esse prazo também foi relativamente longo, há tanto motivo para reclamação assim, já que já estava previsto? É pela questão do valor também, né? Não é nem pelo... Enfim, as pessoas talvez fiquem pensando, não, o governo não vai fazer isso aí, não vai fazer. Acabou cumprindo o que prometeu. Porque quando é para aumentar, geralmente eles cumprem. Em 2 anos, né, aumentou, a gente começou... O escalonamento que ele foi prometido lá atrás, mas em 2 anos... 2 anos. E é um escalonamento que veio de 0 para 35, né? Pois é, muito... Subiu uma montanha, né? Muita diferença. É muita diferença, né? João, deixa eu aproveitar aqui e dar a posição, como havia prometido, das entidades ligadas à indústria nacional, porque a pretexto deste aumento de alíquotas, que a gente viu que foi, né, vertiginoso, o discurso do governo é que não houve transferência de tecnologia, portanto, era para proteger as indústrias, as empresas nacionais, né? Pois então, empresas e entidades ligadas à indústria nacional, como a ABINE, que é a empresa brasileira de indústrias da área elétrica, né? Defende o aumento das tarifas, alegando que a medida protege os fabricantes da concorrência desleal dos produtos estrangeiros subsidiados, especialmente vindos da Ásia. Aquilo que a gente estava falando agora da questão da China, né? O argumento é que, sem barreiras, a indústria nacional seria sufocada antes de conseguir se estruturar. Mas aí voltamos àquela discussão, já que em todo esse tempo ela não conseguiu se estruturar, o que garante que, com a alíquota aumentada, a indústria, as empresas brasileiras vão conseguir se adequar a essa nova realidade? Realmente é difícil de entender essa explicação. Uma espécie
de protecionismo, não parece? O quanto é o que eu falei no início, né? Hoje a gente vê a indústria brasileira, ela é incipiente para arcar com toda a demanda que existe, né, de compra de carros elétricos, né? Então, por isso que se busca, né, no mercado estrangeiro, né, opções mais baratas para que o consumidor final consiga trocar o seu carro a combustão para um carro elétrico, né, um carro mais moderno, com outras opções, né? Então, é difícil, né, mesmo para a gente definir, né? Mas acredito que seja um protecionismo mesmo do governo federal, né, em querer defender, né, a indústria brasileira, mas ao mesmo tempo vai contra o consumidor final e contra o meio ambiente que o governo tanto defende. Quem diria, né? Esse mesmo governo que critica ações de outros países que defendem a sua economia. É assim, o discurso nem sempre equivale à prática, né? Muitas vezes a gente está cansado de ver isso. Aliás, sobre isso, o governo federal também tinha divulgado o seguinte, em relação a imposto de importação de placas solares, isso já no final do ano passado, tá? Ele é maior para equipamentos que são montados lá fora e que já chegam montados no Brasil. Para equipamentos que são montados aqui em território nacional, a tarifa é mais baixa, mas ela existe e vai sim pesar no bolso do consumidor. Porque ainda hoje, né, João, o que tudo indica, e os estudos apontam isso, a energia solar ainda é vantajosa em relação à energia convencional, que também sofre com as questões das bandeiras, né, com a oscilação da oferta, com a oscilação do clima, se chove, se não chove. A energia solar, que nós temos em abundância, ainda é uma alternativa para o consumidor pagar menos aqui no Brasil, né? Sim, com certeza. A única diferença é que vai demorar mais para o consumidor sentir, né, a economia, né? Então, vai fazer um investimento inicial ali nas placas solares, né, vai ter um investimento maior por causa da tributação, porque quem paga, no final das contas, é o consumidor, né? É a ponta mais fraca da cadeia. Então, vai fazer um investimento e vai demorar mais alguns meses para ter o retorno financeiro, né, até que se pague, né, o investimento feito nas placas solares, né, em toda a estrutura que é exigida. O que a gente chama de placas fotovoltaicas são equipamentos fundamentais nesse sistema, né, e grande parte destes equipamentos, ou acho que mais de 99%, se não 100%, vem do exterior, vem basicamente da Ásia, né? Mesmo que seja montado aqui e que agora encareça, a alegação do governo é o seguinte, quando você paga pela energia solar, a taxação do sol, que também já entrou muito aí em discussão, né, inclusive no Congresso, né, você paga pelo uso do sistema, pelo excedente que fica armazenado, o chamado crédito de energia. Por quê? Porque não é ali montar a placa solar e pronto, já vai sair dali. Não, tem todo o sistema de geração, de transmissão, e o consumidor, mesmo tendo placa solar, ele paga por esse armazenamento / transmissão da energia. Mas mesmo assim, com todo esse custo e esse aumento da alíquota, os estudos indicam que ainda vale a pena para o consumidor esse tipo de investimento. Aí depende, logicamente, de caso a caso, do tamanho da residência ou da empresa, de quanto é investido, quanto vai tirar de diferença, para saber em quanto tempo compensa, né? Cada caso é diferente, mas ainda vale a pena e tem várias empresas estabelecidas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, dando esse tipo de suporte, esse tipo de assistência. Você já viu em algum caso como esse, de anúncio ser feito com muita antecedência e ele mudar durante o trajeto? Porque aqui nós temos previsão de até o meio de 2026, né? Sim. De repente, você acha que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, dependendo do humor do consumidor, não? Olha, pelo que a gente vê você diz em relação ao posicionamento do governo. O governo disse, não, peraí, só um pouquinho. Está muito caro. E é claro, eu não ia perguntar porque não é especialista em política, mas temos um ano eleitoral. Eleitoral e de Copa do Mundo, né? Um ano movimentado, né? Com muitos eventos, né? Então, é difícil, né? A gente vê o governo com uma sede de arrecadação, né?
Então, a gente vê a tributação sobre os dividendos também, que é uma coisa que não tinha, né? A tributação sobre, que também veio em discussão no ano passado, né? O governo manifestou interesse em tributar os LCIs e os LCAs, né? As letras de créditos, voltou atrás e agora a discussão voltou novamente, né? Então, a gente vê esse movimento do governo federal em querer acabar com muitas isenções, com uma sede de arrecadação e muitas vezes com uma justificativa que tu vê que não tem um impacto, né, muito eficiente, né? Então, por exemplo, a tributação dos dividendos, né? O que vai acabar acontecendo? Os empresários vão acabar investindo em outros países, vão abrir sua operação no Paraguai, né? Outros países também, o Uruguai, né, que são nossos vizinhos aqui, né, e que incentivam, né, através de benefícios fiscais a indústria, ao contrário do nosso governo que só aumenta a taxação e acaba fazendo com que os empresários fujam do nosso Brasil junto com seus investimentos. Pois é, não, o que mais chama atenção novamente é a contradição, pegando esse gancho do João, porque uma coisa é dita e outra coisa é praticada, né? Assim, não estamos falando mal, que o governo não possa investir em programas sociais, né, em transferência de renda. Não, é que assim, o discurso em relação à produção muitas vezes é um e a prática é outra. A nossa competitividade é seriamente afetada na questão tributária. E, aliás, eu peço permissão ao João, que é especialista na área, para a gente conversar logo depois do intervalo mais sobre justamente isso. O que a gente poderia fazer enquanto economia, eu digo a gente, no Brasil, para melhorar a nossa competitividade, porque está acontecendo esse movimento realmente, já mencionamos antes, as indústrias estão saindo daqui, as empresas estão saindo do Brasil para outros lugares porque está proibitivo. O que daria para fazer? É só vontade política? É uma manobra muito grande do ponto de vista da economia? Então, a gente já volta aqui no Visão 360 para falarmos sobre estes assuntos. É rapidinho, a gente já volta. Visão 360 de volta falando sobre o aumento das alíquotas para carros elétricos, para painéis solares, para energia solar. Estamos recebendo o João Pedro Soares, advogado, especialista em direito tributário. Falamos bastante no bloco anterior sobre essa alteração da alíquota. Lembrando que no meio do ano, né, vamos a 35% a alíquota, tanto em relação à energia solar quanto aos veículos elétricos. Está aqui a tabela para você não esquecer. É dolorido, eu sei que dói, mas é o que está estabelecido. E até por isso eu fiz questão de perguntar para o João antes, você acha que o governo não pode dar uma repensada? A exemplo de outras situações que aconteceram, a tributação sobre rendimentos, aquilo que a gente falou, eles pensaram assim, a repercussão está negativa, vamos fazer, né, uma coisa mais branda, tentar fazer o meio termo, mas não se sabe. Por enquanto a projeção é essa aqui. Julho deste ano, 35%. Carros elétricos, híbridos plug-in e caminhões elétricos. Aí engloba os veículos, né, que são abastecidos completamente na rede elétrica, ou aqueles também que têm a combustão, são os híbridos, né? E mais lá os caminhões elétricos, que é uma frota que está crescendo no caso dos veículos pesados, né? Mas eu provoquei o João antes do intervalo sobre a questão da competitividade. O Brasil está sofrendo muito com essa carga tributária, embora todos os discursos sejam, principalmente em época eleitoral, não, nós temos que terminar com tantos impostos, os tributos estão penalizando os brasileiros. E aquela mesma pessoa que falava antes, depois parece que perde a voz. A teoria que era diante da eleição acaba virando a prática totalmente diferente. O que dá para pensar em fazer, do ponto de vista de quem acompanha a questão tributária, na sua opinião, para tentar diminuir o peso e, ao mesmo tempo, aumentar a nossa competitividade? Eu acredito, Glauco, que enquanto o Brasil não passar por uma reforma administrativa, né,
cortar privilégios, né, reduzir benefícios, né, do setor público, acredito que vai ser bem difícil a gente mudar a realidade do nosso país, né, porque a gente vê muitos cargos governamentais, né, ganhando muito acima do que deveriam. Né, a gente vê privilégios, né, de cargos governamentais, então acredito que uma reforma administrativa ela é essencial para que a gente consiga reajustar, né, o rumo do Brasil. Né. Mas do ponto de vista da tributação, né, com certeza aumentar os impostos não é uma alternativa saudável, né, porque quem vai pagar a conta sempre é o consumidor final. Né, são os empresários que investem, quem gera empregos, né, então isso acaba fazendo com que eles fujam do nosso país, né, investindo em países vizinhos, nessa operação como no Paraguai ou no Uruguai. Existe isso também, da saída de empresas daqui, por exemplo, para o Uruguai? Existe também. Ah, é? Uhum. Porque a gente tem aquela visão de que, visão de quem passeia, né? Que no Uruguai está muito mais difícil, porque a nossa moeda está desvalorizada, mas mesmo assim compensa sair daqui e se estabelecer no Uruguai. Compensa. Que coisa, rapaz. E agora com a reforma tributária a gente vai ter o IVA, né? E o IVA vai ser muitos países, né, inclusive europeus, têm também o IVA, e ele vai ser o IVA mais caro do mundo. Né? Ele vai ter o IVA da Suécia, só que com a educação do Brasil. Pois é. Não, a gente ri, e aquele riso de nervoso, né? Porque entra ano, sai ano, e a gente tem impostos que a gente paga que muitas vezes são valores de Europa e a realidade é brasileira. A reforma, você sabe que é uma coisa que viria bem, mas é muito difícil, né? Tem que ter alguém com muita coragem para colocar essa pauta no Congresso. E mesmo assim, com toda a coragem do mundo, ela não vai andar, eu tenho a impressão, por uma questão até de vontade política, né? A questão entre estados aqui, na sua opinião, está resolvida ou não? Nós tivemos um tempo que nem era competitividade, era guerra tributária, né? Hoje a gente tem, com a reforma tributária, né, a gente vai ter a extinção do ICMS, né? Então, vai centralizar muito mais no governo federal a arrecadação do que é hoje em dia. E aí o governo federal é quem vai fazer a distribuição dos recursos para os estados e para os municípios. Né? Então, a reforma tributária ela vai acabar centralizando muito mais no governo federal a arrecadação do que é hoje em dia. Então, imagino o quanto isso vai dificultar também, né, o avanço dos estados, né? Porque no momento que tu tem um estado mais centralizador, dificulta, né, o avanço, o progresso dos estados, principalmente os estados mais pobres. Né? E aí nós estamos falando, subentende-se também, municípios, né, que é onde tudo acontece, é o ente mais próximo do cidadão, é na janela do prefeito que as pessoas batem, mas aí ele fica dependendo daquele repasse. Boa parte do repasse hoje vem da União, essa é a verdade, os estados, né, mas isso centralizaria mais ainda essa questão, né. O brasileiro trabalha muito hoje para pagar o governo, né? Uhum. Agora eu não lembro de cabeça, mas boa muito. Parte dos meses do ano tem que trabalhar para conseguir pagar, né, os impostos, os encargos. Né? Existe comparação no mundo? Tem outros países que fazem essa mesma relação ou não? Agora de cabeça, Glauco, não vou lembrar, né? Mas a gente tem, né, a tributação mais cara do mundo. Né? E o grande problema nem é isso. O problema é que a gente paga impostos caros, mas o serviço público ele é precário. Né? A educação ela é precária, a saúde, a gente tem o SUS, né? Um exemplo para o mundo inteiro, o SUS, mas tem muitos hospitais que estão defasados, né? Que têm um atendimento precário. Então, o grande problema é que não tem o retorno do investimento que o contribuinte faz, né, no governo, né, digamos assim. E isso ainda incentiva a sonegação, que era um problema no passado não tão distante, terrível. Agora, com a reforma tributária, a gente vai ter um novo mecanismo que é o split payment, né, que vai buscar evitar a sonegação fiscal. Ou seja, o empresário ele faz uma venda de R$100, ele já vai ser tributado na hora, não vai entrar os R$100 no caixa dele. Né? Vamos supor que a tributação é 10%, vai entrar 90% no caixa dele, já vai ocorrer, né, o pagamento da tributação na hora da venda. Quer dizer, não tem nem como escapar. E eu pergunto isso porque, às vezes, vira motivo de brincadeira, né? Quem tem um pequeno comércio, muitas vezes, não tem nem como sonegar, porque a hora que emite a nota, já o cruzamento de dados,
O Tesouro já sabe exatamente, seja estadual, enfim, já sabe exatamente o que, no caso ICMS estadual, o que você emitiu, quanto você vendeu, quanto está pagando de imposto, não tem como fugir. Mas o fato é que há pouco tempo a sonegação era um fantasma que ninguém conseguia terminar, né? Deixa eu te perguntar, agora como o advogado tributarista, vocês têm muitos casos de empresas que tentam resolver suas questões tributárias, que devem, e aquela história, sim, devo, sei que devo, mas não tenho como pagar. E aí, como é que faz? É o que eu faço diariamente lá no meu escritório, né? A gente é especializado em ajudar empresas com dívidas tributárias, né? Então, a gente tem hoje na Procuradoria da Fazenda Nacional a transação tributária, né? Que é um programa do governo federal que busca trazer descontos de até 70% da dívida, né? Chegando em até 100% de multa e juros, né? Os descontos sempre sobre multas e juros. Então, o que a gente vê é que muitas empresas não conseguem pagar a sua dívida mesmo querendo, porque as multas e os juros são muito altos. Então, todos os dias ali no meu escritório a gente vê empresários, eu quero pagar, não consigo, né? Chega a ser desesperador, né? Até para nós como advogados, né? Porque eu pego muito a dor do cliente. Então, o cliente quer pagar, o empresário quer se regularizar, mas a dívida ela é tão alta por conta das multas e juros que fica inviável fazer o pagamento da dívida, dos tributos do mês, da folha de pagamento, dos fornecedores, dos insumos, e aí acaba que vira um caos e a empresa acaba falindo, né? Então, a gente tem até um dado que muitas empresas no Brasil não conseguem durar 2 anos, né? A maior parte das empresas, justamente por uma falta de um planejamento tributário, né? Por uma má precificação no seu preço, porque não projeta tributação, né? A própria alíquota do Simples ela é gradativa, né? Quanto mais tu vende, mais tu paga impostos, né? Então, por exemplo, hoje tu está pagando um percentual de 6%, mas mês que vem pode ser 8%. E se tu não projetar isso no teu faturamento, não fazer um planejamento tributário, com certeza, né, os teus contratos anteriores que tu fez com uma precificação vai acabar sendo defasado. 2 anos, foi isso mesmo? 2 anos em média 2 anos em média. O tempo de vida útil das empresas no Brasil. Quer dizer, ela nasce, não há nem o tempo de amadurecer o negócio em si, porque não consegue correr atrás da máquina para pagar tudo aquilo que precisa. Exatamente. No Rio Grande do Sul é o mesmo cenário? Rio Grande do Sul, mesmo cenário. Nós temos muitas empresas quebrando, fechando por isso? Tem muitas empresas. E acontece, né, o jeitinho brasileiro, né, que é bem comum também, é o empresário ir lá e abrir outro CNPJ, né, o que não é a solução. Pois então. Porque vem a fiscalização. Ilegal? Tem maneiras de se fazer isso através de uma elisão fiscal, que é uma estratégia fiscal legal com base na lei, né, ao contrário da evasão fiscal, que são procedimentos realizados que não são previstos na legislação, né? Tem formas de constituir holdings patrimoniais, né? Fazer a gestão de empresas através de empresas, principalmente agora com a taxação dos dividendos, né? Vai ser uma prática cada vez mais comum, né? A gestão dos recursos através de holdings patrimoniais. Tá, mas agora me explica uma coisa. Estou falando com o doutor, agora estou fazendo uma consulta para o advogado aqui. Eu abri um novo CNPJ porque minha situação estava falimentar no meu negócio. O que acontece com o CNPJ original, aquele que eu tenho a dívida? O empresário ele fica 2 anos responsável pela dívida do passado, né? Então, mesmo se eu sair do quadro societário da empresa, o meu CPF ele é responsável pela dívida pelo período de 2 anos. Agora, a constituição das empresas ela vai depender muito da forma em que ela é constituída, né? Quem integra o quadro societário, né? Isso é muito importante de ser analisado. Uhum. Da sua experiência, né, no trabalho nessa área, quais seriam os conselhos para quem está em apuros, né? E aqui é difícil de falar especificamente em casos, porque tem negócio que, de repente, o empresário está começando a ter problemas, tem uns que já estão, né, tentando alternativas e tem outros que jogaram a toalha. Mas, então, é difícil de falar cada aspecto. Mas, de uma forma geral, qual seria o conselho
Diante desse cenário que nós temos, que eu sei que é de muita quebradeira, para o empresário que tem dívidas, que tem tributos que não consegue pagar, enfim. A gente tem no Brasil, né, uma cultura de só procurar a ajuda de um especialista quando a bomba já está explodindo. É que nem médico, né? Ou já É que nem médico, é mais ou menos isso. Exatamente. Então, o que eu aconselho sempre os empresários é não deixar chegar nesse ponto, né? É sempre procurar um advogado tributarista ou até mesmo trabalhista, né, de todas as áreas para, né, constituir a empresa, para fazer um trabalho preventivo, né, para evitar que se chegue nessa situação. Mas se o empresário ele já está com uma dívida tributária, hoje existem mecanismos legais de reduzir essa dívida negociando com o governo, porque até a pandemia nunca foi possível negociar com o governo, né? Mesmo que tenha sido previsto a transação tributária no CTN, no Código Tributário Nacional, desde a década de 70 ou até antes, sempre foi previsto no Código Tributário, mas nunca havia sido regulamentado. Aí, com a pandemia, veio a legislação, né, da Procuradoria da Fazenda Nacional permitindo que os contribuintes negociem a sua dívida, ou seja, senta numa mesa com o procurador e negocia, né, conforme a capacidade de pagamento de cada empresa. Isso não interessa o porte? Não interessa o porte. De acordo com o valor da dívida, altera a modalidade de negociação. Então, sim. Empresas que têm dívidas até R$1 milhão, elas negociam com a Procuradoria, mas é um mero aceite da proposta da Procuradoria. Agora, as empresas que têm dívidas acima de R$1 milhão, é a empresa, através dos seus advogados, quem apresenta a proposta de acordo para a Procuradoria, demonstrando a sua capacidade de pagamento, demonstrando seus índices de liquidez, né? Ou seja, o quanto para a Procuradoria ver o quanto realmente aquela empresa consegue pagar sem quebrar, sem demitir os funcionários, né? Mantendo a sua operação em dia. Então, a Procuradoria hoje ela leva em consideração todo esse contexto da empresa para definir qual o percentual de desconto que cada empresa vai ter direito. E no caso de vocês que trabalham direto com isso, verifica-se micro, pequena, média empresa, grande empresa, todas entram? Todas entram na... Muitas vezes no escritório de vocês pedindo ajuda? Sim. Não tem? Todos os dias. Não para dizer que o cenário é extremamente complicado. E a gente está falando de famílias, né? Não é apenas um negócio, são famílias que muitas vezes ficam à deriva, né? E tem que enfrentar até necessidades, porque a empresa está com sérios problemas do ponto de vista tributário, né? João Pedro Tavares, advogado, tributarista, está nos dizendo aqui o João Pedro que nós temos poucos minutos, 2-3 minutos, né, para encerrar. E eu estou conversando com o João Pedro Soares, né, parecido, que está nos esclarecendo aqui a questão do aumento das alíquotas, né, de carros elétricos e também sobre a energia solar. Para a gente terminar aqui, é muito João na minha vida, João Pedro Soares, advogado, especialista em direito tributário. Há uma luz no fim do túnel, sem ser a reforma tributária? Acredito que... Reforma administrativa, perdão. Sim. Acredito como nós, brasileiros, né, desistir nunca é uma opção, né? Então, eu acredito muito no potencial do Brasil, né? Eu comecei a empreender recentemente, né? Então, apesar de todo o contexto, né, que nos diz não empreende no Brasil, a gente vai lá e insiste porque acredita, né? Então, acredito que os empresários devam continuar, né, empreendendo no Brasil, porque é uma forma de também resistência, né? De mostrar que a gente é capaz, de, independente das circunstâncias, né, mostrar nossa força, porque é nas dificuldades que a gente mostra quem a gente é, né, a força que a gente tem. Então, acho que vale isso para os empresários também no dia a dia, que apesar das dificuldades, apesar das notícias, né, aumentando a tributação todos os dias, cada dia é uma tributação nova, é um imposto novo, é uma alíquota maior, né, que desincentiva, né, o empresário a continuar, né? Acredito que se manter forte é o principal, a mentalidade forte é o principal caminho aí para o empresário seguir tendo sucesso no Brasil. No bom gauchês, não está morto quem peleia. Exatamente. Tem que enfrentar, e 2026 promete ser um ano ainda muito difícil,
Mas, enfim, se precisar, no caso, né, tem ajuda especializada em assuntos tributários. Muito obrigado, João Pedro Soares, advogado, especialista em direito tributário, que esteve aqui com a gente. Nós começamos falando sobre aumento de alíquotas em carros elétricos e energia solar. Lembrando que no meio do ano agora vamos a 35% e aí nos estendemos, porque eu realmente fui atrás de informações de alguém que está acostumado a lidar com essas questões aí de dívidas tributárias e não é pouca empresa que está sofrendo com isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Glauco, mais uma vez. Obrigado, telespectadores. Uma boa noite aí para todos. E o Visão 360 de hoje fica por aqui. Voltamos sempre com assuntos que interessam a sua rotina, desejando um bom fim de semana. Muito obrigado. Nos acompanhe sempre aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.